League of Legends é uma experiência estranha. Todo mundo que joga essa merda reclama muito do jogo, mas não para de jogar. Se bem que é a mesma coisa com CS e outros jogos competitivos, mas enfim. Se ele decide desinstalar o jogo, depois de um tempo ele instala o jogo de novo. O jogo é frustrante, mas é muito viciante. Por isso o LoL é comparado com droga. É normal você começar a jogar LoL e teus amigos reagirem como se tu tivesse começado a usar heroína. Eu já fui um jogador de LoL e felizmente eu não sucumbi a esse vício eterno do LoL. Quando eu quis parar de jogar, eu realmente parei. Já aconteceu de, por causa de um amigo, eu jogar umas partidas aqui e ali em 2023 e eu joguei o jogo de novo agora por causa desse vídeo, mas o jogo não me fisgou de novo. A maneira que comecei a jogar LoL foi bem comum. Normalmente, a gente passa a gostar de um jogo por causa das boa experiência no começo. Mas a minha experiência inicial com LoL foi a pior experiência relacionada a videogames que eu já tive. Eu comecei a jogar LoL em 2017, eu tinha entre os meus 14 a 15 anos, e até então, eu e meus amigos, Juan, Matheus e Guilherme, vocês mesmos, jogávamos muito Minecraft e qualquer coisa que rodasse nos nossos PCs. Mas daí chegamos na época de 2017, e todo mundo só queria saber de um jogo: LoL. E eu não queria jogar, eu tinha um preconceito com jogos que você não se movia com WSD. Minha birra durou um bom tempo, até que chegou uma hora em que me deu raiva, todo mundo só queria saber de LoL e não jogavam nada comigo. Daí chegou uma hora em que eu falei, exploda-se, vou tentar aprender a jogar essa merda. Então no começo os meus amigos ficaram, legal, Nave vai jogar LoL com a gente, show de bola! Horrível! Yeah! Olha, assim como todo mundo, eu era bem ruim no começo. É um jogo complexo. Além de ter que aprender as mecânicas básicas do jogo, um bom jogador tem que ter um conhecimento de como funciona cada campeão. E o jogo tem mais de 100 campeões, cada um com uma gameplay distinta. Então leva um bom tempo até você virar um jogador decente no jogo. No começo, meus amigos ficavam, de boas, tu tá começando, é assim mesmo. Só que pro gosto deles, eu tava demorando demais pra aprender a jogar direito. Ei, cara, você veio da cidade dos idiotas? E aqueles tapinhas nas costas a cada derrota virou chineladas na nuca. Porra, maluco, no seu tempo de jogo... Só vai ser... Porra, maluco, no seu tempo de jogo, o Juan era muito melhor que você! O filho da puta. Eu não sou o Juan! Infelizmente, meus amigos não entendiam que cada pessoa tem seu próprio tempo para aprender a jogar esse jogo. Cara, LoL era estranho, pois até então eu nunca tinha visto meus amigos tão frustrados com alguma coisa antes. Parecia que o LoL despertava um lado deles que eu nunca vi antes. E durante esse período jogando com eles, eu acabei absorvendo essa negatividade toda deles. Eu comecei a dar rages também. Ficava gritando, me justificando, colocando a culpa dos meus erros nos outros. Que merda de vida vocês têm! Dentre os meus amigos, nem todos eram esse bicho raivoso jogando LoL. Tinha também o primo do Juan que jogava muito bem até onde me lembro. E quando a gente perdeu por minha causa, enquanto tava todo mundo me crucificando, ele tava super de boas. Ele não tava gritando, dando rage. E eu ainda por cima botando a culpa nele por eu não ter jogado bem. Então chegou o momento que meus amigos não aguentaram mais e não queriam mais jogar comigo. Eu não lembro do que aconteceu na partida da gota d'água para eles, mas o rage em cima de mim foi tão violento que eu tinha sido expulso da call e em seguida eu não comecei a gritar, não saí andando puto por aí. Eu lembro que eu simplesmente fiquei quieto, deitei a cabeça na mesa e caiu umas lágrimas. Eu não tô exagerando para fazer drama. Eu lembro perfeitamente de eu totalmente quieto com a cabeça na mesa e umas lágrimas descendo. Não!
só mais lágrimas, eu não tava chorando como se tivesse perdido o cachorro. Era uma sensação horrível, de que eu era pior que todo mundo, que eu decepcionei as pessoas que eu mais gostava, que eu fiz uma coisa muito errada. Como eu disse, eu nunca vi meus amigos tão frustrados com alguma coisa antes. Por isso, aquilo foi diferente. LoL é só um jogo, mas não era o que parecia. Com certeza, essa foi a coisa mais triste que me aconteceu jogando videogames. Mas deixando claro, não é como se tivéssemos deixado de ser amigos. A gente ainda se falava sempre, se encontrava, se divertia, então não tava rolando um clima estranho. Esse perrengue era só se tratando de LoL e só durou até eu aprender a jogar esse jogo. Eu nunca cheguei a contar sobre isso pros meus amigos na época. É de se imaginar que um garoto de 15 anos não vai falar pros amigos que eles fizeram ele chorar por causa de joguinho online, né? Gente, por mais que seja só um videogame, receber rage de um cara aleatório, ouvir te chamarem de podre ou sei lá o que, já é bem chato. Mas cara aleatório dá pra atacar os produce. Já amigo, pessoas que você considera, pode machucar. Então se você é do tipo que dá rage, cuidado. Seu amigo pode se sentir mal e quase certeza que ele não vai falar nada. E se você já passou por isso, não se sinta estúpido porque é só um joguinho online. Te fizeram se sentir inferior, uma falha ambulante, que você decepcionou. Então é totalmente cabível você ter se sentido mal, então não tenha vergonha disso. Bom, então após isso tudo, é de se imaginar que eu desinstalei o LoL e nunca mais quis saber dessa merda, né? Não. Pois o sentimento que essa experiência toda me deu foi ótimo. Eu tinha estabelecido uma meta. Eu vou descer o cacete em cada um dos meus amigos, no X1, claro, e eu vou fazer o que eles nunca fizeram: sair do bronze. Resumindo para quem não sabe nada, o LoL tem um sistema de ranks, conhecido como Elo, que atualmente vai do ferro até o Challenger. Na minha época, o rank mais baixo era o bronze, não existia ferro. O sistema serve para separar os jogadores por seu nível de habilidade. Se você for realmente bom no jogo, mais partidas você vai ganhar e você vai chegar no elo em que você for capaz de alcançar. É isso, voltando para a história. E a experiência de jogar sozinho foi muito boa. Meus amigos davam rage pra cacete e eles não sabiam ensinar muito bem as coisas, então eu aprendi bem mais rápido jogando sozinho. Jogando sozinho eu conheci pessoas legais e eu comecei a gostar mais de LoL e apreciar o jogo. A coisa que eu mais aplaudo em LoL é a direção artística. O design dos personagens, as ilustrações, os eventos, as músicas. League sempre pegou muito forte no lado artístico e eu sempre fico admirado com tudo que envolve o universo de LoL. E com certeza LoL foi uma forte influência para eu ter começado a desenhar na época. E eu ficava desenhando as artes de LoL no colégio. Então após um tempo eu já estava jogando bem. E quando meus amigos decidiram dar uma chance, eles ficaram... "Porra, tu joga bem agora." E daí eu voltei a jogar mais frequentemente com meus amigos. E então eu havia me tornado um jogador ativo de LoL, jogando primariamente como top e suporte. Eu tava me divertindo com o jogo, mas aquela negatividade de jogador de LoL não havia sumido. E tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Eu dava bastante rage, gritava e tal. Eu era visivelmente mais alterado enquanto eu jogava LoL. Olha o dano que se fode, tá? Caralho! Livre, você é uma vagabunda! Minha família sempre foi chata pra cacete comigo jogando, pois eles reclamam de qualquer pio que eu dou jogando qualquer jogo. Mas com LoL eu percebia que eles estavam mais preocupados comigo. Eu tava visivelmente mais alterado do que em outros jogos. E cara, eu acho bizarro lembrar de como eu ficava em relação a partidas ranqueadas. Eu tinha medo de jogar ranqueadas. Eu tinha medo de perder elo. Eu tinha medo de jogar um videogame. E isso é bizarro. É de se pensar que isso só era uma criancice minha na época, mas... não. Em League of Legends, o elo é uma coisa extremamente importante. Para os desocupados, tem vários jogadores de LoL que tratam o elo como algo valioso. É muito legal tu ser fodão, é muito legal tu ser reconhecido como aquele cara que joga bem pra cacete,
Subir de rank é muito difícil, então é uma baita sensação de conquista subir de elo. Mas cara, é só um jogo. Moleque, é só um jogo? League of Legends é só um jogo. Se você não tá jogando pra se divertir, então enfia uma tora no seu c que tu ganha mais. Se pra você LoL não é só um jogo, se você não joga pra se divertir, então tem algo bem errado com você. Pra que você joga videogame? Por que você se importa tanto com essa merda de elo? Vamos imaginar que você alcançou um elo alto. Você se tornou rank mestre. E aí? E agora? O que tu vai fazer com isso? Tu vai colocar no teu currículo que tu é mestre no LoL? Valeu o sacrifício? Se você é um jogador competitivo que não joga pra se divertir, fica dando rage pra cacete em cima dos outros, esquentando a cabeça e quase tendo uma hipertensão com essa porra de jogo, então sim, houve um sacrifício. Que tipo de masoquista investe seu tempo livre passando raiva e sofrendo voluntariamente? Olha, tem gente que joga só pra se divertir mesmo. Eu quero acreditar que a maioria dos jogadores pensa assim. O modo ranqueado é onde o pessoal quer jogar sério e por isso partidas ranqueadas acabam sendo muito mais difíceis. E a galera que gosta de desafio só joga a partida ranqueada por causa disso. Se você trata o modo ranqueado apenas como um hard mode e gosta de dificuldade, meus parabéns, você tá saudável. Mas lembre-se que tem dias em que a gente não deveria jogar jogos competitivos. Esses jogos podem ser divertidos, podem te dar uma baita sensação de conquista, você pode se sentir muito superior ao estompar o cara do time inimigo, mas esses jogos não são relaxantes. Se você joga LoL há um tempo, você sabe muito bem o que pode acontecer na partida e o estresse que ela pode te causar. Então, se o seu dia não tá legal, não jogue LoL. Mas, Neif, LoL não seria tão estressante se a merda do sistema da Riot funcionasse direito e colocasse gente que joga bem no meu time. Cair um jogador ruim na sua ranqueada é algo normal e todo mundo que tem elo alto passa por isso. Você não sobe de elo porque você não é capaz. Não existe um elo hell. Você tá preso no seu elo porque você não é capaz de subir. Você não tá no nível. Irmão, tem gente que sabe jogar essa merda e sabe exatamente o que fazer pra subir de elo. E adivinha? Elas sobem de elo. E falando nessas pessoas, meus amigos, a comunidade de League of Legends me apresentou o conceito mais idiota que eu já vi no mundo dos videogames. O Elo Job. Basicamente, você paga um jogador profissional para subir teu elo. E, gente, é muito caro. É muito caro contratar um Elo Job. Se você acha que já jogou muito dinheiro fora nessa vida, é porque tu não conhece alguém que pagou Elo Job. Só por quê? O cara comprou o Elo Job, daí acha que finalmente saiu do Elo Hell e vai jogar com gente do suposto verdadeiro nível dele. E daí o filho da p*** afunda cada partida que ele joga. Eu só não consigo entender. Ainda bem que isso não é algo que se vê todo dia. Deixando claro que a própria Riot não gosta dessa ideia. Existe um jogador chamado Dopa, e ele é dito por alguns como o melhor jogador do mundo, melhor que o Faker, que atualmente é conhecido como o melhor jogador do mundo. O cara chegou no topo do ranking coreano e chinês facilmente. Mas ele teve uma de suas contas banidas por 1000 anos quando a Riot descobriu que ele estava fazendo Elo Job. O cara não quis atuar no cenário profissional, pois ele ganhava um salário similar ao de um pro player só fazendo Elo Job. E falando em coisas absurdas da comunidade LoL, cara, na moral, teve uma vez em que eu e meus amigos fomos jogar um campeonatozinho online. E a gente caiu contra um diamante. Obviamente perdemos. E um desses diamantes era um main Gnar. E eu mandei umas mensagens mó na moral perguntando se ele tinha algumas dicas pra jogar melhor. E em seguida, o filho da p*** me oferece serviços de coach. E quando eu falei que eu não queria pagar nada, eu só queria alguma dicasinha, o cara cortou contato.
eu pedi uma dica e o cara me ofereceu serviços de coach. Até hoje, nunca em um jogo eu pedi dicas a alguém e a pessoa me cobrou por isso. Enfim, gente, meu principal conselho sobre LoL e partidas ranqueadas é nunca deixar de tratar o jogo como apenas um videogame. Se você não está mirando em se tornar um jogador profissional, não tem por que você se importar tanto com esse jogo e com o seu elo. Eu tô batendo muito nessa tecla de tratar o jogo como apenas um jogo, pois LoL e outros jogos competitivos têm jogadores que cobram muito uns aos outros e dá essa sensação de que o negócio é sério. Foi isso que estragou minha experiência inicial com LoL, essa cobrança excessiva de habilidades. O sentimento de você ser excluído por não saber jogar tão bem o jogo. De certa forma, o LoL foi o jogo que me ensinou a não ficar extremamente frustrado com jogos. Chegou um momento em que percebi que eu ficava muito frustrado jogando isso, e então eu parei para pensar e parei de ficar irritado. Se eu perdia, eu não ficava puto, pois desde o começo eu sabia que o time inimigo pode ser muito melhor que eu, algum aliado pode jogar mal pra cacete, algum aliado pode perder a conexão, o time pode dar mancada e o time inimigo pode acabar virando o jogo no final, eu posso enfrentar algum champion que eu não sei counterar. Enfim, se eu perdi uma partida, eu não ficava muito puto, pois eu já esperava que aquilo podia acontecer. E isso aqui é um jogo competitivo. Da mesma forma que você fica puto em perder uma partida, o inimigo também ficaria puto em perder uma partida. Da mesma forma que você fica feliz em ganhar, o inimigo também fica. A gente tem que se alegrar com uma boa partida, independente se ela terminou em derrota ou vitória. Se você não se conformar que perder muito faz parte da experiência, você não deveria estar jogando jogos competitivos. Enfim, voltando à minha história, eu tava jogando bem, eu derrotei cada um dos meus amigos no X1 e eu consegui. Eu saí do bronze e virei um prata. O que não é nada demais, né? É um elo bem baixo ainda, porém, foi o suficiente pra mim. Eu senti que eu zerei o LoL, eu fiz tudo o que eu queria. Eu era bem casual, então eu não tinha interesse em ficar estudando o jogo pra ficar melhor e alcançar o maior elo que eu conseguisse. Então, pessoalmente, eu não tinha nenhum objetivo, nenhuma ambição com esse jogo. Apesar de eu ter aprendido a jogar na base do ódio, eu me diverti com o jogo. Eu tive boas memórias. O meu primeiro pentakill foi um modo diferente que rolou por tempo limitado. Eu lembro que era uma arena do deserto. E no dia, o Juan tava na minha casa, jogando do meu lado com o notebook dele. E quando apareceu a tela do penta, eu comecei a gritar: "Meu primeiro penta!" E daí abracei o Juan e a gente rindo. Cara, que memória boa, sabe? Então, é um jogo que me proporcionou momentos divertidos e eu não me arrependo de cada hora jogando isso. Bom, eu continuei jogando LoL até 2019. Com o passar do tempo, eu só fui desanimando com o jogo. Pois apesar de eu não dar mais rage jogando, ainda assim era bem frustrante perder uma partida longa que foi muito ruim. Pois nem sempre eu tava com humor pra encarar uma partida de LoL sabendo de tudo que poderia acontecer. É normal não ter vontade de jogar jogos competitivos às vezes. Mas eu comecei a sentir que cada partida de LoL era uma perda de tempo. Eu sentia que as partidas eram a mesma coisa e o jogo não estava tão divertido mais. Eu sentia que eu estava perdendo tempo que eu poderia estar usando para jogar jogos mais divertidos. E foi isso que eu fiz, eu comecei a jogar outros jogos ao invés do LoL. E com o passar do tempo, eu não tive mais tanta vontade de jogar LoL. E chegou uma hora em que eu desinstalei o jogo por não estar mais jogando ele. Eu tô enjoado do LoL? Não completamente. Eu joguei umas partidas agora, eu ainda acho que é uma gameplay interessante, divertida, mas eu só tô jogando com amigos. O jogo não me fisgou de novo, não vejo tanta graça em jogar sozinho. Enfim, essa foi a minha história com League of Legends. Eu não esperava que esse vídeo ia ser tão longo, mas enfim. Obrigado a você que assistiu essa merda até aqui e até a próxima. Eu sou o Nef e obrigado.